Fala meus cabeçudinhos, sejam bem-vindos aí ao primeiro vídeo da nossa semana desta terça-feira. Fiquei alguns dias aí sem gravar vídeo, tô sem microfone, tô sem meus equipamentos que eu gosto aqui para poder gravar, mas é melhor gravar desse jeito do que ficar sem a gravação, né? Para essa terça-feira temos jogos aí da Libertadores, da Sul-Americana, temos também na quarta, temos também na quinta, na sexta tá bem fraca de jogos e sábado e domingo principalmente jogos do Brasileirão para vocês e a final da grande Champions League no sábado. Já dei logo um resumo aí de como é que vai ser a nossa semana. Vamos direto às análises dos jogos desta terça-feira. Não esquece de curtir esse vídeo aqui e colocar para se inscrever no canal, que estamos rumo aos 300 mil inscritos. Para o nosso primeiro jogo já de Libertadores, temos a equipe do Estudiantes jogando em casa contra a equipe do Carabobo. Na classificação, Estudiantes é o segundo colocado com 9, o Botafogo é o terceiro também com 9 e a Universidade do Chile é o líder com 10. Carabobo tem apenas um pontinho, galera. Qual é a necessidade aqui do Estudiantes? Vencer e vencer bem a equipe do Carabobo para poder garantir a sua classificação e quem sabe a liderança do grupo na Libertadores. Joga contra um time inferior, um time que só tem um ponto na competição, que não tem mais chance de nada, nem mesmo de chegar na terceira colocação e ir para a Sul-Americana. A minha análise aqui é uma vitória do Estudiantes no primeiro tempo, odd de quase 1,50 para o Estudiantes dentro de casa vencer a equipe do Carabobo no primeiro tempo do jogo. Galera, tem valor demais, estou dentro dessa operação aqui com vocês. Vamos ao próximo jogo também de Libertadores. Para o nosso segundo jogo, Botafogo contra a Universidade do Chile. Galera, esse jogo aqui é um jogo que vale a vaga. Assim, se o jogo terminar empatado, as chances que o Botafogo fique fora da próxima fase da Libertadores, porque o Estudiantes deve ganhar da equipe do Carabobo. E mesmo que empatasse, ainda assim classificaria. Galera, Botafogo jogando contra a equipe da Universidade do Chile. Vitória do Botafogo pagando 1,53, odd relativamente baixa, levando em consideração que a Universidade do Chile é o líder do grupo. Então, o time não está lá com 10 pontos à toa. Qual é a minha análise para esse jogo? Um jogo pegado, um jogo de muitas faltas e um jogo de cartões. Poderia trabalhar aqui a odd de 4,5 cartões no odd de 1,42. Pensei em trabalhar mais cartões para a equipe da Universidade do Chile, mas com essa odd de 1,42 prefiro trabalhar no número de cartões do que para a equipe adversária, a equipe que joga fora de casa, ter mais. E a minha melhor operação para esse jogo é essa aqui, ó, mais de 1,5 cartões no primeiro tempo. Qual é a análise aqui? Eu acredito num jogo de muitos cartões. Acredito num jogo muito pegado desde o início. A equipe da Universidade de Chile vai fazer toda a cera que puder nesse jogo e também vai querer segurar a partida ao máximo empatada. Galera, a minha análise para esse jogo aqui é mais de um cartão no primeiro tempo do jogo. Detalhe, se o primeiro cartão do jogo já for um cartão vermelho, já bateu a nossa operação, se for dentro do primeiro tempo. Porque cartão vermelho conta como 2. Então, a minha análise para esse jogo é ter mais de um cartãozinho no primeiro tempo da partida. Pedro, e se os dois cartões forem da Universidade do Chile? Bate mesmo assim. E se for um do Botafogo, outro da Universidade do Chile? Bate do mesmo jeito. O que a gente precisa é de pelo menos 2 cartões no primeiro tempo da partida. Para o nosso terceiro jogo, o São Paulo dentro de casa contra a equipe do Talleres Córdoba. Eu vou estar presente lá no Morumbi para poder assistir esse jogo. O São Paulo que está muito bem na Libertadores. O time tem 11 pontos, o Libertad tem 8. O Talleres tem 4, ou seja, o São Paulo já está classificado para a próxima fase e muito provável que como líder, já que o saldo de gols do Libertad é de 1 gol e o saldo de gols do São Paulo é de 5 gols. Agora sim, Pedro, qual é a importância para o São Paulo nessa partida? Quanto melhor ele tiver em relação a pontos, isso faz diferença lá na frente nas fases de mata-mata, porque os times que ficam melhores colocados na classificação geral têm a prioridade de jogar o jogo decisivo dentro de casa. Então isso dá um gás a mais para o São Paulo nesse jogo contra o time do Talleres. Para a equipe do Talleres, o que é que ele precisa? Precisa aqui de um resultado para poder pelo menos ficar na terceira colocação do grupo e ir para a Sul-Americana e não perder essa vaga para a equipe do Alianza Lima. Lógico, ainda tem o jogo do Alianza Lima contra a equipe do Libertad.
Mas é um jogo que tem aí as suas nuances para poder ter um jogo mais pegado, além de ser um Brasil e Argentina. A minha análise para esse jogo de duas equipes que vão jogar buscando um resultado, cada um com o seu objetivo, é um jogo de muitos escanteios. O São Paulo, que tem tido uma média alta de cantos e tem proporcionado para a equipe adversária também fazer muitos cantos quando joga na sua casa. A minha análise para esse jogo são mais de 8.5 escanteios, uma odd de 1.71, uma odd muito interessante. Você tem uma odd de 1.71 para a linha de 8.5, quando as duas equipes precisam do resultado, e aí eu já expliquei para vocês qual é a situação do São Paulo, não é de classificação, mas é pensando na geral, pensando lá na frente, já que o time já está classificado. E na equipe do Tadieres Córdoba é garantir pelo menos vaga na Sul-Americana. Galera, mais de 8.5 escanteios. Inclusive, eu gosto tanto dessa operação, que é a análise do dia do cabeçudo. Estou colocando aqui 2.000, que significa uma unidade minha, anual de 1.71, para um possível retorno de R$ 3.420. Toda vez que eu trago a análise do cabeçudo, eu sempre trago também as observações. Galera, joguem com responsabilidade. O jogo é exclusivamente para maiores de 18 anos. E assim, ó, jogo não é investimento, isso daqui é pra gente se divertir, é pra gente ter um pouco mais de emoção na hora de assistir o nosso futebol que a gente tanto ama, tá? Mas tá aí a análise do dia do cabeçudo pra vocês. Encerrando os jogos da Libertadores, ainda temos o Del Valle dentro de casa contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. Galera, Del Valle precisa vencer a equipe do Barcelona para poder ainda sonhar com a vaga na próxima fase da Libertadores. Temos do outro lado um River Plate jogando contra o Universitário de Deportes do Peru. Caso a equipe do River consiga vencer a equipe do Universitário e o Del Valle vence a equipe do Barcelona, quem ganha a segunda vaga para a próxima fase do grupo é a equipe do Del Valle. Assim, a equipe do Barcelona, ela também briga principalmente por uma vaga ali na Sul-Americana. Apesar de que tem chance sim de também ir para a próxima fase da Libertadores. Esse é um grupo aqui que está totalmente aberto, porque tanto o Universitário de Deportes, quanto o Independente Del Valle, quanto o Barcelona de Guayaquil, todos têm chances de classificação para a próxima fase, tá? Então assim, ó, qual é o detalhe aqui? O que é que precisaria acontecer para o Barcelona classificar para a próxima fase? O River vencer por 2 gols de diferença a equipe do Universitário. Se vencer por 2 gols, faz com que o Universitário vá para um saldo de -2, e aí o Barcelona só precisaria de uma vitória simples para cima da equipe do Del Valle, porque iria para saldo -1 e ficaria ali melhor. Além do que, para isso, o Barcelona tem que vencer a equipe do Del Valle. Se vencer, vai para 2 vitórias. Aí ficaria empatado em número de vitórias e ficaria na frente em saldo de gols. Mas a minha análise para esse jogo aqui é uma vitória da equipe do Del Valle, que joga dentro de casa, tem muito mais chance de classificação, já que tem grandes chances da equipe peruana perder para a equipe do River jogando lá na Argentina. Então, para Del Valle e Barcelona de Guayaquil, a minha análise é uma vitória da equipe do Del Valle. E encerrando com chave de ouro, o Vasco tem jogo decisivo na Sul-Americana. O Vasco, ele tá atrás da equipe do Melgar do Peru na classificação. Só que se conseguir vencer a equipe peruana jogando dentro de casa, no seu estádio, com o apoio da sua torcida, o Vasco assume a segunda colocação e garante vaga para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E é justamente essa a minha análise. A minha análise é uma vitória da equipe do Vasco jogando dentro de casa. O Vasco, que é um time assim, que tá oscilando muito. Jogou muito bem contra o Fortaleza, depois jogou muito mal contra a equipe do Operário. Então é um time que está oscilando demais na competição, ou em todas as competições que vem jogando. Você vê, o time está atrás da equipe do Melgar, num grupo que não era para estar, já que Puerto Cabello e Melgar são muito abaixo da equipe do Vasco. O vacilo do Vasco foi justamente contra o Puerto Cabello, mas não acredito que vai vacilar nesse jogo decisivo. A minha análise é uma vitória da equipe do Vasco dentro de casa. Vou estar torcendo pela equipe do Vasco para vencer, para a gente ter mais uma equipe aí nas próximas fases das competições sul-americanas. Encerrando aí mais um vídeo de análise, hoje eu trouxe para vocês as análises dos jogos desta terça-feira. Deixei aquele palpite, aquela análise do dia para vocês, claro, no jogo da Libertadores da América. Tá aí para vocês, valeu, obrigado, gratidão. Sempre quem vem comigo aqui até o final do vídeo, quer que eu peço? Comenta aqui, ó,
final, cabeçudo, qualquer coisa que você quiser, mas eu quero saber quem é que chega ao final de cada vídeo junto com o cabeçudo. Hoje vai dar